Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos iniciando mais uma aula de matemática. O conteúdo é o conteúdo do ensino do segundo ano do ensino médio, conceitos básicos trigonométricos. Eu me chamo Léo Garcia. No final da aula, se você gostar, deixe o seu gostei para ajudar na divulgação, para que o conhecimento alcance a mais pessoas. Se você não gostar, deixe o seu não gostei. Faça seus comentários, se gostou, o porquê, se não gostou, o porquê, para contribuir no aperfeiçoamento do trabalho, para nós termos sempre uma aprendizagem de excelência. Bem, gente, a nossa aula hoje será a correção de uma atividade que eu passei para os meus alunos. Essa correção ela está na página 33 do livro didático adotado pela minha escola. Será a oitava questão. Ela pede a expressão geral dos arcos congruentes a item A 60 graus. Bem, que nós precisamos saber aqui? Nós precisamos saber a expressão geral de um arco congruente a 60 graus. A expressão geral que a questão fala aqui, nada mais é do que essa expressão aqui, tá bom? A alfa mais K vezes 360. Alfa é o arco considerado. K é o número de voltas que eu vou dar no ciclo trigonométrico e 360 representa uma volta completa no ciclo trigonométrico, ou seja, o período. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse arco aqui e substituir pelo alfa. Antes disso, eu queria apenas mostrar para vocês como é a localização desse arco de 60 graus no ciclo trigonométrico. Veja que o ciclo trigonométrico você tem valores positivos no sentido anti-horário e valores negativos no sentido horário. Então, eu tenho aqui um arco de 60 graus. A extremidade dele aqui é 60 graus. Então, o que a questão pede é apenas que eu pegue esse arco aqui e coloque nessa expressão geral, tá certo? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos apenas substituir o 60 pelo alfa, que vai dar 60 mais K vezes π. Então, como eu falei, no ciclo trigonométrico, você pode se locomover de baixo para cima, no sentido anti-horário, sentido positivo, de cima para baixo, sentido horário, sentido negativo. Então, vamos entender o que significa essa expressão aqui. A alfa mais K vezes 360. A alfa, como eu falei para vocês, é o arco considerado. K é o número de voltas. Porque eu posso dar, por exemplo, uma volta. Se eu der uma volta, eu vou ter 360 graus mais 60, que vai dar 420. Eles vão parar na mesma extremidade, certo? Eles vão ter a mesma extremidade no ciclo trigonométrico. Eu poderia aqui dar 3 voltas completas, 4 voltas completas, tanto no sentido anti-horário, sentido positivo, como no sentido horário, sentido negativo. Então, eu iria acrescentar o número de voltas aqui, tá certo? Esse número de voltas representado pelo K, multiplicado pelo 360 e somado depois com 60, tá bom? Então, levando em consideração que o ciclo trigonométrico você tem valores positivos, valores negativos, o nosso K ele pode ser positivo ou negativo, e isso faz com que ele pertença ao conjunto dos números inteiros. Dando continuidade à questão 8, que pede a expressão geral dos arcos congruentes, temos o item B, que nós temos um arco de 5π sobre 4 radiano. A expressão geral em radiano é essa, né? 5 é alfa mais K vezes 2π.
Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esse alfa aqui, vamos substituir por esse 5π sobre 4 radiano aqui, tá certo? No ciclo trigonométrico, a questão não pede, mas nós colocamos para a gente compreender melhor e fazer essa associação entre ciclo trigonométrico e arco, né? E expressão geral, para a gente entender. Então, nós temos aqui essa posição aqui de 5π sobre 4. Você pode até perguntar assim, como é que eu vou saber qual é a posição no ciclo trigonométrico de um arco em radiano? Muito simples. Você pode transformar o arco que está em radiano em graus, né? Então, vejamos aqui, se nós levarmos em consideração que π radiano corresponde a 180 graus, dividirmos por 4 vai dar 45. Multiplicamos por 5 vai dar 225. Então, vai ser meia volta no ciclo trigonométrico, 180 graus, mais um pedaço de 45, 225 graus, que vai corresponder ao arco de 5π sobre 4 radianos. Então, o que nós vamos fazer nesse caso? Nós vamos pegar esse alfa aqui, que representa o arco, vamos substituir por 5π sobre 4, tá bom? Então, a expressão vai ficar 5π sobre 4 mais k vezes π. Alguns livros, eles podem vir mencionando 5π sobre 4 mais 2kπ. Então, aqui é uma multiplicação e a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso dizer 2 vezes 3, como 3 vezes 2, que tudo vai dar 6, né? Então, sempre lembrando que esse K, ele representa o número de voltas que o ciclo trigonométrico vai dar. Então, você pode dar essa volta no sentido positivo, que é o sentido anti-horário, e pode dar essa volta no sentido negativo, que é o sentido horário. Então, por isso, esse K, ele assume valores positivos e negativos, e por isso ele pertence ao conjunto dos números inteiros. Agora nós temos a nona questão. A nona questão, ela pede a expressão geral em radianos, dos arcos de extremidades nos pontos indicados, considerando a origem A. Vejamos, o que é importante nós compreendermos aqui. Existe uma diferença entre a oitava questão e a nona questão. A oitava questão, ela simplesmente nos dá o arco e pede para nós representarmos esse arco na expressão geral. A nona questão, ela pede duas coisas a mais. Ela nos dá o arco em graus, pede a expressão geral do arco em radiano. Então, nós vamos ter que transformar esse arco que está em graus em radiano e depois colocarmos esse arco em radiano na expressão geral do ciclo trigonométrico dos arcos côncavos, ok? Então, é isso que a nona questão está pedindo de nós. Então, voltando aqui à nona questão, que pede a expressão geral em radiano dos arcos, né, das extremidades dos arcos. Então, outro diferencial aqui é que essa questão, ela nos dá o ciclo trigonométrico, tá bom? Então, nós temos aqui o ciclo trigonométrico, um arco de 30 graus, certo? Para transformarmos esse 30 graus em radiano e colocarmos na expressão geral. Nós vamos pegar 30, dividir por 180. Então, vamos cancelar o zero da parte de cima, que é o numerador, cancelar o zero da parte de baixo, que é o denominador, e agora eu tenho 3 dividido por 18, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um número que divida os dois ao mesmo tempo. No nosso caso, aqui vai ser 3. 3 dividido por 3, que vai dar 1, e 18 dividido por 3, que vai dar 6. Então, eu tenho 1 sobre 6. Como nós estamos no método facinho, facinho,
que é considerando 180 graus igual a π radiano, nós vamos colocar agora o π, certo? E aí eu vou multiplicar 1 vezes π, que vai ficar π dividido por 6, certo? Então, esse arco de 30 graus aqui, com essa extremidade aqui, ele é representado em radiano por π sobre 6 radiano. Agora, nós vamos para a segunda parte da questão, que a questão está pedindo, na realidade, esse arco em radiano, a expressão geral dele, né? Então, a expressão geral nós já sabemos, que é alfa mais k vezes 2π, onde alfa representa o arco e o k representa o número de voltas, né? E o 2π representa uma volta completa no ciclo trigonométrico. Então, eu vou apenas substituir esse π sobre 6 pelo alfa, tá certo? Substituindo, vai ficar π sobre 6 mais k vezes 2π, ou π sobre 6 mais 2πk. Lembrando que esse k é o número de voltas, que tanto pode ser positivo, como pode ser negativo, né? E por isso mesmo, o k vai pertencer ao conjunto dos números inteiros, né? Que pode ser positivo e pode ser negativo. Temos essa situação. Nós temos um arco no ciclo trigonométrico no sentido horário, ou seja, no sentido negativo. Um arco de 60 graus no sentido horário, ou seja, menos 60 graus. Então, nós vamos primeiramente pegar esse menos 60 graus, transformarmos em radiano e depois colocarmos na expressão geral. Então, eu tenho menos 60. Então, pelo método facinho, eu vou pegar o arco que eu quero transformar e vou dividir por 180 graus, levando em consideração que os 180 graus corresponde a π radiano. Então, eu tenho menos 60 dividido por 180. Cancelo o zero de cima, numerador da fração. Cancelo o zero de baixo, denominador da fração. Agora, eu tenho 6 menos 6 dividido por 18. Então, vou procurar um número que divida o 6 e o 18 ao mesmo tempo, de preferência, o maior valor, certo? Se você não souber qual é o maior valor, então você começa do menor, não tem problema. Desde que você continue essa divisão, que a gente na matemática chama de simplificação, até chegar a um ponto de não mais poder dividir os dois valores, parte de cima da fração, numerador, parte de baixo da fração, pelo mesmo número. Quando você chegar nesse ponto, essa fração ela vai ficar irredutível. Aí sim você tem o resultado, tá certo? Então é sempre bom, se você souber, procurar o maior valor, tá bom? Então, no nosso caso, o maior valor vai ser 6, né? 6 divide 6, que vai dar 1. E 18 é divisível por 6, que vai dar 3. Então, a questão vai ficar 1 sobre 3. Como aqui é negativo, né? E aqui é positivo, por não ter sinal, na divisão, sinais diferentes, fica negativo. Como 180 está representando o π radiano, eu vou acrescentar o π agora. Então, menos 1 vezes π, que vai dar menos π sobre 3, tá certo? Então, menos π sobre 3 corresponde ao arco de extremidade menos 60 graus. Agora, nós vamos para a segunda parte, que é substituirmos, colocarmos esse arco, digo melhor, menos π sobre 3, na expressão geral dos arcos côngruos. O arco côngruo, a expressão geral é essa, alfa mais k vezes 2π, sempre lembrando que o alfa é o arco, o k é o número de voltas do ciclo trigonométrico, que pode ser positivo e pode ser negativo, e o 2π é a volta completa do ciclo trigonométrico em radiano. Então, substituindo na expressão, nós vamos ter menos π sobre 3 mais k vezes 2π. Ou poderia ser menos π sobre 3 mais 2kπ, certo? Então,
E aí, o K sempre pertencendo ao conjunto dos números inteiros, porque essa volta pode ser positiva, no sentido positivo, como pode ser no sentido negativo, tá bom? Agora nós vamos para a 10ª questão. A 10ª questão, ela pede a primeira determinação, ou seja, o menor valor negativo não côngruo. Quando ela pede o menor valor negativo não côngruo, na realidade, ela está pedindo a primeira determinação positiva, certo? Como é isso? Vamos ver como é que isso acontece. Por exemplo, eu tenho 780 graus. Então, eu vou pegar esse 780 e vou dividir por 360. Por que você vai dividir 780 graus por 360 graus? Porque uma volta completa no ciclo trigonométrico corresponde a 360 graus. Fazendo essa divisão, 780 por 360 vai dar 2. 2 vezes 360 vai dar 720. Então, você vai subtrair 780 subtraído de 720, que vai dar 60. Muita atenção nessa hora, tá bom, gente? Atenção aqui. Numa conta normal, se não fosse graus, você iria fazer o quê? Já que 60 não dá para dividir por 360, você iria colocar um zero aqui, no resto, né? Uma vírgula aqui, no quociente, e continuar a divisão. Só que isso aqui não é uma conta tão normal, gente. Como assim? Você está fazendo uma divisão de arcos em graus, tá certo? Então, o que você vai fazer? Quando o resto aqui for menor do que o divisor, que é o 360, como o 60 é menor do que o 360, você vai parar a conta. Você vai parar a conta, tá certo? E agora você precisa compreender o que você está obtendo, tá certo? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos compreender que esse 2 aqui representa o número de voltas no ciclo trigonométrico. Depois, vamos compreender que esse resto aqui representa a primeira determinação positiva no ciclo trigonométrico. No ciclo trigonométrico, como é que fica a questão? A questão ela vai ficar assim. Eu tenho aqui o ciclo trigonométrico, tá bom? Tenho aqui um arco de 60 graus. Agora, veja o que está acontecendo. Ó. Se eu sair daqui do zero, der uma volta completa no ciclo trigonométrico, eu percorro 360 graus. Se eu der outra volta completa no ciclo trigonométrico, eu percorro mais 360 graus. Então, veja que eu dei duas voltas. E 360 mais 360 vai dar 720. Quando eu pego aqui, aí não contente por dar duas voltas no ciclo trigonométrico, eu vou percorrer mais um pedaço de um arco de 60 graus. Então, quando eu somar 720 mais 60, vai dar 780. O que isso representa no ciclo trigonométrico? Isso representa o seguinte, que o arco de 60 graus, ele vai ter a mesma extremidade, né? Será congruente, faltou um sinalzinho aqui em cima, ele vai ter a mesma extremidade de um arco de 780 graus, tá bom? Então, ele vai dar duas voltas completas e vai parar aqui. O local que ele para, que é aqui o 60, que é a primeira determinação positiva, tá bom? Então, vamos para o próximo item. Questão 10, pede a primeira determinação positiva. Item C. O item C da nossa questão é menos 400. Nós poderíamos resolver essa questão de, no mínimo, duas formas diferentes. No entanto, eu não vou dar essa diferenciação de formas para resolver,
Porque não existe tanta diferença assim em termos de ganho ou de perda, de tempo ou de facilidade de um método para o outro, certo? Então, nós vamos dar aqui uma forma universal que você resolve qualquer questão para que você não tenha dúvida qual tipo de método você vai utilizar, tá bom? Então, você vai pegar o menos 400 e vai dividir por 360. Novamente, lembrando que esse 360 ele representa uma volta completa no ciclo trigonométrico. Quando você faz essa divisão, você obtém 1. Quando você multiplica 1 por 360, você obtém 360. Agora, você vai fazer a subtração de menos 400 com mais 360. Então, sinais diferentes, não é multiplicação, não é divisão. Esse caso aqui, desses dois valores, então você vai subtrair 400 de 300. Quando você subtrair, você obtém 40. Agora, detalhe, nessa subtração, você vai olhar para o maior valor sem sinal, sem nada, que na matemática a gente chama de módulo ou valor absoluto. O maior valor sem sinal, sem nada, é o 400. Então, você vai conservar o sinal do 400, no caso, menos. Então, nós temos aqui menos 40. Isso quer dizer que vai dar uma volta completa no ciclo trigonométrico e percorrer um arco de menos 40 graus. Só que veja que a questão está pedindo a primeira determinação positiva e esse valor é negativo. Então, nós temos que dar um jeito matematicamente correto para deixar esse valor positivo, tá certo? Como vai ser esse jeito? Vai ser simples. Nós vamos simplesmente pegar uma volta completa no ciclo trigonométrico, no sentido positivo, né? Sentido anti-horário, e vamos subtrair desse menos 40. Quando você subtrai 360 menos 40, você vai ter 320. Novamente, depois que você identifica a operação que não é multiplicação, não é divisão, você vai olhar para os sinais. Se os sinais forem iguais, você vai fazer uma subtração. Se os sinais forem diferentes, você vai fazer uma adição. No nosso caso específico aqui, nós temos sinais diferentes, então vamos fazer uma subtração. 360 menos 40, 320. E vamos conservar o valor do maior número sem sinal, sem nada, só o número, certo? Que na matemática nós chamamos de módulo ou valor absoluto, tá certo? Então, o maior valor sem sinal, no caso, é o 360, então eu vou conservar o sinal dele, que é mais. Então, o resultado aqui vai ser mais, certo? Então, vamos tentar compreender o que é que nós estamos obtendo. Esse 320 é a primeira determinação positiva. No ciclo trigonométrico, como é que isso vai ficar? Isso vai ficar assim. Ó. Na realidade, nós vamos vir aqui, sair do zero no sentido horário, porque ele é negativo, ó, 400 aqui é negativo. Vamos sair do zero, vamos dar uma volta completa no ciclo trigonométrico, tá certo? Que é esse 1 aqui, de 360 graus, lógico, né? E vamos percorrer mais um pedaço da circunferência, que é um arco de 40, ainda no sentido horário, que é esse 40 aqui, esse menos 40. Ou seja, o que nós percebemos? Que o arco de menos 400 e menos 40 tem a mesma extremidade no ciclo trigonométrico. Só que a questão, ela está pedindo a primeira determinação positiva e o nosso valor aqui ainda está negativo, né? Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar compreender aqui o ciclo trigonométrico. Se eu quero positivo, ó, no sentido horário, no sentido anti-horário, digo melhor, no sentido anti-horário, que é o positivo, uma volta completa no ciclo trigonométrico é 360 graus. Se eu tirar, ó, daqui
do zero para cá é 40, negativo. Se eu tirar desses 360 esse 40, vai sobrar quanto? 320, que é a primeira determinação positiva. Ou seja, menos 40 graus, menos 400 graus e mais 320, todos possuem a mesma extremidade. Então, o 320 ele está representado por esse arcozinho amarelo aqui, ó. Certo? Por esse arcozinho amarelo aqui. Então, 320 graus. Então, isso aqui é a primeira determinação positiva. Ok, gente? Então, vejamos o próximo item. O próximo item, nós temos 15π sobre 2 radianos. Isso não quer dizer que por ele estar em radiano seja mais difícil. Algumas pessoas optam por transformar esse arco que está em radiano em graus para depois fazer a divisão para ver a primeira determinação. Porém, isso não é difícil, mas é mais demorado. Então, vamos resolver esse item pelo método facinho, facinho, facinho. Consiste em que esse método? Eu vou pegar esse arco de 15π sobre 2 aqui e vou reescrevê-lo de uma forma diferente. Como assim? Vou reescrevê-lo assim. 15 vezes π sobre 2. Pode ser escrito assim? Pode. Se eu fizer isso, muda alguma coisa o arco? Não, não muda nada. Muito bem. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esse 15 aqui, que é a parte inteira, e vai dividir, tá certo? Você vai dividir. Você vai dividir por quanto? Você vai dividir, aí você vai olhar para cá, para a fração, ó, o 2, que é o denominador, e vai multiplicar esse denominador por 2. Você vai dar o dobro desse denominador. No caso, vai ser 4, porque 2 vezes 2 é 4. Por que, Léo? Por que eu vou fazer isso? Existe uma explicação matemática para isso? Existe. Existe uma explicação matemática. Você vai fazer isso porque no ciclo trigonométrico, uma volta completa em radiano é 2π radiano. Então, quando você fizer essa divisão aqui, certo? Que você obter um resultado aqui, ele ainda não vai representar o número de voltas. Então, você vai ter que dividir por 2 novamente, porque o ciclo trigonométrico, um período, uma volta completa, é 2π radiano. Então, para isso não acontecer, para facilitar a sua vida, para você não se confundir, então você faz logo aqui, ó. Você multiplica o denominador por 2. Esse 2 é do 2π, tá certo? Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, 15 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4 vai dar 12. Então, eu vou subtrair esse 15 por esse 12. Quando eu subtrair, vai dar 3, né? Vai dar 3 daqui. Então, aqui não custa nada lembrar que esse 4 aqui é o dobro do denominador. O denominador aqui é esse, que é 2 vezes 2, que vai dar 4, certo? Muito bem, fizemos a divisão da parte inteira. Léo, e a parte fracionária, que é o π sobre 2? Bem, agora nós vamos pegar essa parte que ficou de fora e vamos colocar aqui no resto, certo? Por que é resto? Porque 3 não dá para dividir por 4. Toda vida que você estiver dividindo graus e radiano e no resto, o resto aqui, ele for menor do que o divisor, você para a conta. Então, você vai parar a conta aqui. Então, como 3 não dá para dividir por 4, você vai pegar esse arco π sobre 2 radiano e vai colocar ele aqui no 3, multiplicando 3, certo? Então, isso vai ficar assim, 3π sobre 2 radiano, certo? Então, isso aqui é a primeira determinação positiva. No ciclo trigonométrico, como é que a gente vai entender essa questão?
Então, vejamos. 15π sobre 2 radiano, como a gente separou aqui, né? Ó, π sobre 2 vai dar 180 sobre 2, que vai dar 90 vezes 15. Então, isso vai dar algumas voltas aqui no ciclo trigonométrico e vai parar aqui. Tá certo? Então, o que que acontece? Isso aqui, essa extremidade aqui do zero até aqui, corresponde a 15π sobre 2 radiano. Se quando nós fazemos essa divisão por 3, por 4, né, que é o número, que é o dobro do denominador, e o ciclo trigonométrico é 2π radiano, então você vai obter 3. Então, o resultado que sobra aqui, isso aqui para nós nem interessa tanto, tá certo? O que interessa mesmo é o que sobra. O que sobra aqui é a minha primeira determinação. Por que que ela é positiva? Porque eu estou considerando o sentido anti-horário, o sentido positivo. Primeira determinação positiva. Então, 15π sobre 2, ele tem a mesma extremidade que 3π sobre 2. Certo? Então, nós finalizamos aqui a nossa aula, né? Esperamos ter contribuído para a sua aprendizagem e até a próxima oportunidade, se Deus quiser e permitir.